Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já começa o vídeo de hoje com a notícia não muito boa, tá? Porque teve um cara aí que teria cometido aí um ato brutal contra si próprio, ele retirou a própria vida depois de ter problemas aí com investimentos relacionados aí a empresas suspeitas de serem pirâmides financeiras, como por exemplo a Unique Forex, tá? Vou dar todos os detalhes aqui envolvendo o caso, envolvendo a situação, e assim, não é a primeira vez que isso acontece e também não é a primeira vez que eu noticio esse tipo de tragédia aqui no canal, tá? Acho que já é a segunda ou a terceira vez e pelo andar da carruagem também, infelizmente, não vai ser a última. E falando em Unique Forex, vou falar também sobre os outros líderes ali, os 3 líderes que tinham sido autorizados pela justiça a sair da cadeia, que vão continuar presos, tá? E você já vai saber quando falar sobre a notícia, quando der mais detalhes, porque eles não vão sair da cadeia. E também, falando sobre essa empresa, a justiça foi lá fazer uma devassa nas contas bancárias do Leidmar, tentando ali achar algum dinheiro vinculado ali à conta do Leidmar, porém não encontraram nenhum centavo, tá? Mas para onde é que foi esse dinheiro? Vamos aqui traçar algumas possibilidades. E também vou te falar sobre um deputado federal que quer levar representantes das vítimas, entre aspas, vítimas aí do esquema da Unique Forex em Deal, e ferrar aqui com todo mundo que é entusiasta de criptomoeda. Você já vai entender o porquê, tá? Então já viu que esse vídeo tá muito informativo. Se fosse você, ficaria até o final, que eu garanto, você não vai se arrepender e vai sair muito bem informado, tranquilo? Agora só um recado rápido aqui para aqueles que ainda não são inscritos, para se inscreverem. Além disso, ativar esse sino de notificação, darem um like no vídeo e compartilhar com geral. Caso você queira trocar alguma ideia comigo, então tirar alguma dúvida, até receber notificações pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado. Agora vamos comentar primeiramente esse fato, tá? Esse tipo de notícia trágica que aconteceu ali na região metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde um cara aqui teria ali investido em várias empresas, não foi apenas em uma, tá? Ele tinha investido em várias e perdeu dinheiro em muitas delas, como por exemplo FX Trade, Unique Forex, tem também a Trader Group e também outras empresas aí nas quais, melhor dizendo, ele teria colocado dinheiro, tá? E assim, eu entendo completamente esse tipo de situação. Tem algumas pessoas que podem falar, não, mas não tem nada comprovado, isso pode ser fake news. Isso é completamente possível, tá? Porque muitas pessoas aí que colocam dinheiro na empresa ou então formam um rede, muitas delas não sabem o que rola ali nos bastidores. Eu próprio, até o tempo que eu investi em pirâmide, nunca fui formador de rede, mas colocava dinheiro nessas porcarias, perdi dinheiro em 3 e depois de perder o dinheiro na terceira empresa, acabei caindo fora, quebrei a cara de fato, caí na realidade, saí desse círculo vicioso, porque a real é que você coloca dinheiro em uma, perde, coloca em outra, perde, e vai se tornando algo que destrói a sua vida, tá? Eu tô afastado desse tipo de empresa, né, entre aspas, empresa, vocês já entenderam o que eu quis dizer, mas eu tô afastado desse tipo de problema, melhor dizendo, desde meados de 2018, lembro-me muito bem que foi na época ali da Copa do Mundo, em que eu acordei para a realidade e não coloquei mais um centavo nessas porcarias, e digamos assim, esse tipo de atitude foi uma das melhores coisas aí que eu já fiz na vida. Mas o que aconteceu em relação a esse caso aqui? Vocês já sabem, esse homem investiu nessas empresas, e aí o cara também já era depressivo, tinha diabetes, então já eram problemas prévios que também foram se somando, tá? Mas claro, a própria Polícia Civil deve estar aí com a principal linha de investigação para a causa desse problema, sendo ali esse investimento nessas porcarias, tá? E assim, o cara ele até chegou a falar que cometeria tal ato, falou, olha, vou em tal terreno, vou fazer isso, isso e isso. Porém, não deram nenhum tipo de importância para o que ele falou, pensaram que o cara ou poderia estar blefando, poderia estar brincando, porém, ele não estava de brincadeira, foi durante a noite para determinado terreno baldio, acabou amarrando ali a corda na árvore e acabou se... tá, rapaziada, de fato, um ato brutal contra si próprio. E aí algumas pessoas aí vão me questionar falando que a vida era dele. Sim, a vida era dele, ele tinha todo o direito de fazer com a vida dele o que ele quisesse, tá? Mas que não deixa de ser algo chocante e brutal contra si próprio, isso não deixa de ser simplesmente porque a vida era dele, tá? A cidade onde isso aconteceu foi em Extremoz, ali na região metropolitana de Natal. Não sei se algum integrante da família dele vai estar assistindo esse vídeo, tá? Se estiver assistindo e estiver
tiver gente também colocando dinheiro nessas porcarias, a recomendação que eu daria era de sair fora dessas empresas e também prestar aqui minha solidariedade devido a esse tipo de situação, tá? Que infelizmente tende a continuar aumentando. Lembrando, não foi a primeira vez que eu noticiei esse caso aqui no canal. Tá? Mas saindo desse caso aqui, porém, continuando ainda a falar sobre Unique Forex, vamos falar aí sobre a tentativa da justiça ir lá e tentar captar ali qualquer quantia que teria ficado na conta do Leidmar Lopes. Porém, nem um centavo conseguiram recuperar. É brincadeira. O cara fez a limpa ali na própria conta dele antes de ser preso, tá? E aí a justiça não conseguiu morder nada. Até porque a própria PF só conseguiu ali arrecadar cerca de 250 milhões dos 29 bi que foram captados pela Unique Forex. E até o presente momento, tá? Até o presente momento da gravação desse vídeo, não se sabe aí para onde foi o restante do dinheiro. Claro que se estima que boa parte desse dinheiro possa estar em parte da Europa, ali no Belize, também nos Estados Unidos, que esse dinheiro foi mandado para fora. E tem muito burocrata, tem muita gente do governo doido para colocar a mão nesse dinheiro. Porém, assim, uma coisa eu não posso negar, que esses caras aí da Unique foram muito, mas muito espertos, tá? E assim, muitas pessoas falam, não, mas o Leidmar é só um tipo de bode expiatório, é só um laranja, né? Porque quem de fato estaria ali por trás das operações seria o advogado, né? E que inclusive levantaram a suspeita, a hipótese desse cara ter ajudado a levar boa parte desses bilhões para fora do Brasil. Imagina aí, 28 bilhões fora do Brasil na conta aí possivelmente de alguns laranjas, porque esse tipo de tese foi levantada. Agora imagina aí se o Dante Silva, o Leidmar, acaba aí ficando preso por muitos anos. Eu não creio que isso aconteça, mas vamos dizer que eles fiquem presos por muitos anos, as principais mentes pensantes aí da Unique Forex fiquem isoladas e acabem até meio que falecendo na prisão. Essas pessoas aí que estão com bilhões na conta, primeiramente que vai ficar muito difícil comprovar a origem desse dinheiro, tá? A não ser que esteja ali num tipo de paraíso fiscal muito, mas muito benevolente. Mas nesses casos aí, né, nesse último caso de estar num paraíso fiscal muito benevolente, que conceda ali muitos benefícios, olha, essas pessoas aí estão feitas para o resto da vida, eu creio até para as outras gerações de filhos e netos, porque estamos falando aí de bilhões de reais. Tá, rapaziada, não é pouca grana não. E justamente falando sobre Unique Forex, os 3 líderes que eu mencionei na semana passada, ou melhor, em um vídeo da semana passada aqui, tiveram a concessão, né, de serem soltos, tiveram o tipo de... a juíza foi lá e assinou um tipo de despacho concedendo a soltura deles. Aquele tipo de soltura era mediante o pagamento de 200 mil reais de fiança por pessoa, né, por cada líder para ser solto. Porém, não foi o que aconteceu, eles não saíram da prisão justamente por isso, tá? Porque não pagaram essa fiança. E aí já começa a surgir algumas teorias, algumas pessoas até estão achando que de fato os caras já não estão querendo sair da cadeia porque eles estariam ali mais seguros lá dentro. Sabe por quê? Porque a própria Unique Forex ofereceu cerca de R$500 mil à CVM para encerrar os processos administrativos. E não é a PF, esse dinheiro não foi oferecido ali para os órgãos judiciais, não. Foi para um órgão administrativo que não tem grande poder ali quanto à investigação da empresa. Claro que ajuda, mas não é o essencial. Então por que os caras já teriam 200 mil? A história já começa a ficar um pouco, digamos assim, duvidosa. Ninguém sabe se de fato os caras querem ficar soltos, tá? É brincadeira, eu sei que pode parecer absurdo para vocês, mas existe a possibilidade dos caras quererem ficar presos até que essa história aí meio que seja esquecida e aí sim, eles podem ali meio que requerer a soltura. Porém, o Leidmar continua preso, tá? Independentemente de pagamento de fiança ou não, pelo menos até o presente momento, porque a justiça considera ali a soltura dele um tipo de risco às investigações, dado que ele era aí uma das principais cabeças do esquema, tá? Porém, qualquer tipo de alteração aqui com relação a esse caso aqui, né, se algum dos líderes que foram autorizados a sair pagar a fiança, acabar saindo, então acabar até soltando o Leidmar, estarei aqui passando essa informação para vocês, tá, rapaziada? Mas saindo dessa notícia aqui, vou te falar sobre um deputado federal lá do Rio Grande do Sul que está querendo levar algumas vítimas da Unique e da Enjoo para falar na Câmara. Muito bonzinho esse deputado, né? Como qualquer outro burocrata, sempre pensando no bem das pessoas, das vítimas. Olha, isso é uma completa papagaiada, uma completa palhaçada. Não tem outro tipo de característica, não. Olha, sinceramente, eu acho que esses caras aqui querem me fazer de palhaço, tanto a mim quanto a você, falando que estão
preocupados com as vítimas. Pinóia nenhuma, tá? Sinceramente, esses caras aqui, que eles querem fazer? Tá rolando aí lá na Câmara dos Deputados um debate referente aí à regulamentação, entre aspas, do Bitcoin, quando na verdade é um tipo de quase criminalização, onde vão querer cobrar impostos altíssimos, tá? Não pensa que esse tipo de regulamentação vai ser livre de imposto, não. Você hoje já tem que pagar o imposto sobre Bitcoin. Se você ganha dinheiro com Bitcoin, você tem que, meio que, além de declarar, você tem que pagar uma taxa tributária referente aqueles ganhos, e agora os caras estão querendo aumentar esses impostos, tá? Claro que eles vão dizer que não é apenas um debate, apenas para discutir aí esses golpes, mas na verdade é tentar demonizar o Bitcoin e falar, olha, tá vendo? O Bitcoin aí é um tipo de caminho para que as pessoas apliquem golpes, que montem pirâmides financeiras. Uma completa baboseira, então não vou nem aqui explicar que pirâmides financeiras ainda hoje são formadas aí com dinheiro fiduciário em sua maioria e não com Bitcoin, tá? Eu já estou cansado de falar isso, mas a questão é essa: vão tentar demonizar ao máximo nesses tipos de discussões aí o Bitcoin, e vão levar essas pessoas com vistas a quererem legitimar aquele tipo de declaração, falar, olha aqui, ó, trouxe gente que sofreu um golpe, né, que tomou um golpe com esse tipo de esquema envolvendo Bitcoin. E assim, também vem aqui a mim esse questionamento de que, será que essas pessoas aqui que vão ser levadas lá para discursar na Câmara dos Deputados, será que são de fato vítimas? Porque eu me lembro que quando a Uni estava bem forte, eu falava, meti o pau na empresa, eu e outros youtubers falávamos muito mal da empresa, a gente era trucidado aqui nos comentários, muita gente falando que não queríamos que as pessoas ficassem ricas, que a Uni que viria para transformar, acabar com a pobreza no Brasil. Eu me lembro como água cristalina que se falava esse tipo de frase: não, essa empresa vai acabar com a pobreza no Brasil, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Parece piada, mas é verdade, tá? E agora, depois que tomam aí esse tipo de calote, muitas pessoas sabiam, né, que se tratava aí de uma suposta pirâmide financeira, e aí fazia até supostas ameaças de processo, e não foram poucas, já foram muitas, e a gente tinha que tomar cuidado com os termos, como falar. Era muito complicado, tá? Sinceramente, era muito, mas muito complicado. E agora essas mesmas pessoas aqui estão querendo nos ferrar novamente. Eles vão ajudar aquelas pessoas que querem taxar quem opera com bitcoins, ou até, quem sabe, tá, colocar ali muitas restrições aqui no comércio, seja na compra ou venda de criptomoedas. Então, sempre que acabou se ferrando aí com esse tipo de empresa, fomos nós, os criptoentusiastas, que nada tivemos a ver com esse tipo de empresa aí. Uma situação completamente lamentável. Espero que as coisas melhorem aí pra gente, tá? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.